Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos ainda nesse tempo nos preparando para o Natal e também para a segunda vinda de Jesus. Segunda-feira, terceira semana do Advento, hoje de maneira especial também, dia de Santa Luzia. E mais uma vez nós nos deparamos com Jesus e as autoridades religiosas do tempo de Jesus. À medida que nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos percebendo isso. As autoridades religiosas daquele tempo não aceitavam, não acreditavam que Jesus pudesse ser o Messias tão esperado, que até na primeira leitura, nessa profecia de Balaão, ele, que era um pagão, ele começa até a dizer, né? Eu vejo, mas não agora, profetizando a primeira vinda de Jesus. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Lembremos que no nascimento de Jesus, aquela estrela apareceu e aqueles 3 reis magos foram seguindo aquela estrela até o momento que eles chegaram em Belém, e lá eles contemplaram, através daquele menino, o rei de Israel. Não somente o rei de Israel, mas Deus. Tanto que eles se prostraram, lá fala no Evangelho de São Mateus. Então, a profecia estava correta em relação a Jesus. Ele era o Messias. Mas as autoridades não queriam reconhecer. E aí hoje, vocês veem aqui, eles fazem essa pergunta: com que autoridade fazes isso? Então, vocês veem que nós estamos no capítulo 21, versículo 23. Nós temos que voltar alguns versículos para nós entendermos por que eles fizeram essa pergunta. Então é aquele momento que Jesus entra no templo de Jerusalém e os vendedores de impostos estão lá, os cobradores de impostos. Então Jesus faz um chicote, bate em todo mundo, manda todo mundo sair e diz: o zelo da minha casa me consome e a minha casa é casa de oração. Então ninguém até então tinha feito uma coisa dessa, de chegar lá
expulsar os cobradores de impostos, diante das autoridades, dos fariseus que estavam ali, fazer tudo assim, eles que eram as autoridades, e fazer uma coisa dessa. Então ali conta que Jesus saiu do templo, né, foi embora, encontrou uma figueira, amaldiçoou a figueira, depois no outro dia ele volta, e agora quando ele está no templo de novo, as autoridades olham para ele e dizem assim: vem cá, mas com que autoridade você faz isso? Quem foi que te deu esse poder para você vir aqui no templo e fazer uma coisa dessa? Embora eles reconhecessem no fundo que eles estavam errados. Mas você vê que quando as pessoas não querem ceder, não cedem, mesmo diante da verdade, não cedem. Então Jesus faz uma pergunta, porque essa pergunta, ela não tem maldade em si, não teria maldade nenhuma você chegar a olhar para Jesus e perguntar: mas que autoridade é que você tem para fazer isso? Só que como Jesus sabia que da parte deles não havia abertura de coração, e eles na verdade estavam querendo pegar Jesus em alguma situação, então Jesus lança outra pergunta, eles não respondem, então Jesus disse: eu não vou responder. No fundo Jesus estava dizendo: vocês sabem. Como nós falamos hoje, né? Para que chover no molhado? Para que incomodar o Espírito Santo? Então, de onde é que vem essa autoridade? Essa autoridade vem de Deus, do próprio Deus. Ele é Deus. Ele tem autoridade para fazer isso. Toda a autoridade me dada no céu e na terra. Toda a autoridade. É uma autoridade divina. Então, diante daquele homem, que eles não viam Deus mesmo, né? Eles viam uma pessoa, então, Jesus agora fala que a autoridade que ele tem é uma autoridade divina. Ele é Deus. Então, quando a autoridade, ela é divina, todos devem obedecer. Não pode haver desobediência diante da autoridade divina. A autoridade divina que foi mostrada, ele nasceu em Belém. A autoridade divina que mostrou quando ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias já falecido. Ninguém nunca tinha feito isso. A autoridade divina que é mostrada quando ele multiplica os pães. 5 pães e 2 peixes alimenta mais de 5.000 pessoas. A autoridade divina que é mostrada quando ele transforma a água em vinho. Ninguém jamais conseguiria ou conseguirá fazer uma coisa dessa. Só Deus tem o poder de transformar a água em vinho. A autoridade que foi demonstrada quando ele andou sobre as águas. E não teve ilusão de ótica, não. Não foi ilusionismo, não. Ele andou sobre as águas. A autoridade que é mostrada quando ele manda o vento parar, quando eles estavam dentro da barca. E ele, na maior tranquilidade, enquanto os discípulos estavam atordoados e com medo, ele manda o vento parar e as ondas se aquietarem também. Essa é a autoridade. E essa autoridade que é complementada depois, quando ele morre na cruz e se viu que ele estava morto, uma lança foi colocada, foi transpassada nele. Saiu sangue e água, ele estava morto. Mas ao 3º dia eles viram ainda que as mãos deles estavam com as chagas, os pés
o coração dele também, o lado do coração, estava também transpassado. Estava lá a marca, e ele estava ali andando em frente a ele. E ainda comprovou dizendo: traga peixe aí que eu como agora, para vocês verem. Essa é a autoridade. Qual foi dos Césares, dos imperadores, que conseguiu fazer uma coisa dessa? Qual foi o faraó da dinastia faraônica lá no Egito, que se diziam serem Deus, que fez uma coisa dessa? Nenhum. Fala-se até que os faraós se comparavam como o sol, como o Deus Sol. Então, o que é que eles faziam para enganar o povo, que eles eram Deus? Então, eles se pintavam todo de ouro, e depois aparecia assim, lá em cima, né, do palácio, todo pintado de ouro, o sol refletia, ele ficava brilhando, aí o pessoal, enganado, diziam que era Deus. Olha Deus lá, está vendo? Jesus não se usou de nenhum artifício, ele é Deus. E nós católicos precisamos entender isso, nós precisamos ter isso com muita clareza. Jesus é Deus. Então, quando Pedro, ele fala lá nos Atos dos Apóstolos: a quem eu devo obedecer? Aos homens ou a Deus? E ele deixa bem claro: eu vou obedecer a Deus, mesmo que vocês tirem a minha vida. Era porque Pedro tinha clareza, a certeza. Ele viu Jesus morto e ele viu Jesus ressuscitado. Ele não podia ir mais contra essa verdade. Então, a nossa certeza da divindade de Jesus, ela é tão grande que nada pode fazer com que nós tenhamos dúvida em relação a Ele. Porque, como eu falo aqui para vocês, né? Diante de uma verdade e diante da verdade, não tem como ir atrás. Não tem como retroceder. Vamos dar um exemplo, né? Alguém diz para uma mulher: você é um homem. Aí a mulher diz: não, eu sou mulher. E o cara: não, você é um homem, você tem que dizer que você é um homem. Aí a mulher, ela tem tanta certeza que ela é mulher, que ela não vai dizer o contrário. Mas aonde é que ela vai se basear na certeza que ela é mulher? Diante do seu corpo. Tem seios, tem útero, menstrua todo mês. E o que mais? Os órgãos dela, de procriação, é de mulher. Aí a pessoa: não, você é um homem. Olha, se você está dizendo que eu sou um homem, aí é problema seu, mas eu estou dizendo para você que eu sou mulher, eu não posso ir contra isso. Olha só, olha meu corpo. Não, você é um homem. Está vendo a certeza? Então, olha, se você disser que você é um homem, você não vai morrer. Mas se você disser que você é uma mulher, você vai morrer. Olha, então eu não tenho opção. A única opção que eu tenho para você é essa: eu sou uma mulher. Então nós vamos te matar. O que é que eu posso fazer? Eu não posso ir contra só para te agradar. Isso que eu estou falando em relação à mulher, e vocês podem usar qualquer tipo de exemplo diante de uma verdade, isso está em relação também a Jesus Cristo. Nós temos uma certeza de que Jesus é o nosso Deus, baseado na tradição da igreja, baseado
nos ensinamentos, baseado na Sagrada Escritura, baseado na morte dos apóstolos, dos mártires, dos outros, como hoje Santa Luzia, pessoas que deram a vida por causa desse nome, por causa dessa pessoa. Agora vejam, vamos trazer agora para nós. Estão querendo apagar esse nome. Estão querendo tirar a autoridade que ele tem, colocando leis que vão contra a autoridade dele, contra as leis dele. E aqui já coloco os mandamentos, os ensinamentos. Estão querendo que nós, católicos, que pela fé, por graça de Deus, nós temos essa certeza da autoridade de Jesus, estão querendo colocar outro tipo de autoridade que nega, que vai contra tudo o que ele ensina, para que nós façamos o quê? Entremos numa apostasia contra ele, em relação a ele, o neguemos e o descartemos. Mas como que nós vamos descartar, diante de tudo isso que aconteceu desde o seu nascimento até os dias de hoje? Eu digo desde Abraão, que foi uma preparação, até o dia de hoje. Como nós podemos negar? Nós não podemos negar nosso Senhor, nem que seja preciso nós irmos para a prisão, para a morte, para tudo. Nós temos que usar da autoridade que Deus tem e obedecermos à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo e continuarmos firmes diante da autoridade que Jesus tem, porque Ele é Deus. Nós não podemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, por Ele, né? Ele falando. Mas eu pergunto para vocês, nesse tempo de advento, nesse tempo em que nós cremos que Jesus vai voltar a qualquer momento, diante da situação que o mundo está, você crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Você crê na autoridade que Ele tem, que Ele é, porque Ele é Deus? Se você for chamado a testemunhar contra, o que você fará? Você negará? Estão entendendo, gente? Que responsabilidade que nós temos diante desse mundo paganizado, diante desse mundo que não quer saber de Deus, essa responsabilidade que nós temos de viver para Ele, com Ele, tudo para Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo por Ele, para Ele. Quando as autoridades, elas falam alguma coisa em relação a Jesus, que vai contra o que Ele nos ensina, diante da nossa fé, nós teremos que dizer não. Porque nós temos um instinto de preservar a nossa vida. Mas nós não podemos preservar essa vida, se for preciso. É a outra vida que nós teremos que preservar. É a outra vida. Nós não podemos negar nosso Senhor de maneira nenhuma. Ele tem autoridade. Vou terminar a homilia dizendo: as autoridades civis, e me desculpe até dizer, até autoridades religiosas também, que não estão
estão de acordo com a autoridade que Jesus deu para eles, eles não estão de acordo, nós não podemos obedecer quando eles estão contra. Não podemos. Não, mas aquela pessoa ali é isso e aquilo, sim, ela é isso e aquilo, mas o que ela ensina, o que ela vive, vai contra a autoridade de nosso Senhor. Então, se vai contra a autoridade de nosso Senhor, a nossa tendência é não estar, é não fazer, é não obedecer. Esse negócio de ficar apenas jogando a responsabilidade na mão do outro, a responsabilidade é sua, eu vou obedecer, mas a responsabilidade é sua. Não existe isso no cristianismo. Não existe. A responsabilidade é sua e a minha responsabilidade é com Deus. Como você está ensinando fora do que Deus ensina, eu estou fora, meu amigo. Eu estou fora. Não vou te obedecer, não. Eu não posso simplesmente jogar a responsabilidade dizendo que eu tenho que te obedecer, porque a responsabilidade é sua e você é a autoridade, e por isso eu vou te obedecer, e está tudo nas tuas mãos. Não, nós não podemos. Precisamos ser fiéis. Termino dizendo mais uma vez, perguntando: você tem plena certeza da autoridade de Jesus? Você tem plena certeza dos ensinamentos que Ele nos deixou? Você tem plena certeza que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida? E que ninguém vai ao Pai senão por meio dEle? E que Ele é a verdade, a única verdade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.